Bom, pessoal, bom dia a todo mundo, todo mundo bem? Mais uma vez estamos aqui, né, para mais uma aula, mais uma atividade online. E olha só, vamos trabalhar na nossa aula de hoje a agropecuária brasileira, né? Ou seja, o que é produzido no campo brasileiro, qual a importância disso para a nossa economia, tá certo? Então, o objetivo é justamente estar discutindo um pouco disso com vocês hoje. Então, vê só, esse mapa aí, ele mostra para vocês, né, os principais cultivos do Brasil, mas ao longo da apresentação a gente vai vendo isso nos pormenores, tá certo? Então, a gente destaca aqui já no primeiro momento que a agricultura, tanto a agricultura quanto a pecuária, elas são extremamente importantes, né? Quando a gente pensa aí do ponto de vista econômico, né? Uma vez que a gente produz tanto para o consumo interno, como também a gente exporta muita coisa, tá? Para vários lugares, inclusive. Então, o primeiro tópico aqui que a gente vai falar é da agricultura familiar. E a agricultura familiar ela é interessante no sentido de que ela é justamente conduzida, não é? Pelas famílias, certo? Primeiro que está nas pequenas e médias propriedades, certo? As próprias pessoas da família é quem conduz ali todo o cultivo, certo? Que serve para subsistência, tá? Então, o que é vendido é apenas o excedente, certo? E aqui nós temos nessa tabela com os principais tipos de cultura que é cultivado por essa agricultura familiar, certo? É tanto que a gente destaca aqui que é uma atividade bem diversificada, né? Praticada, como eu já disse, por pequenos e médios proprietários. E esse tipo de agricultura familiar, ela é interessante porque, inclusive, evita o êxodo rural, certo? A gente sabe, né, que o processo de urbanização no processo de urbanização do Brasil, o êxodo rural foi que aconteceu bastante, né? As pessoas migrando, saindo do ambiente rural e indo para um ambiente urbano em busca de melhores condições de vida, trabalho, etc. Certo? Então, a agricultura familiar, ela acaba tendo práticas menos agressivas ao meio ambiente, certo? Principalmente pelo pouco uso de fertilizantes, tá? E também porque é um tipo de atividade diversificada, né? Você não vai ter um tipo só de cultura em grande extensão, em larga escala, utilizando agrotóxicos, e tudo isso faz com que o solo a médio e longo prazo ele vá se comprometendo e ficando infértil, certo? E a outra coisa interessante aqui é em relação à segurança alimentar, certo? Bom, e aqui nós temos, né, um outro tópico que é sobre a agricultura empresarial capitalista, né? Diferentemente do que a gente viu na agricultura familiar, a gente tem essa agricultura mais voltada para a exportação, certo? Para a monocultura. E quando eu falo monocultura, a gente entende isso como sendo um tipo só de cultura em grandes propriedades. Então, por exemplo, eu tenho uma área de só milho, eu tenho uma área de só soja, eu tenho uma área de, entende? De só feijão. Então, e em larga escala, em grande escala, são grandes propriedades, tá certo? E bom, aqui de certa forma eu já disse, né? E essa agricultura empresarial, ela desde 1960, né, que é uma data que coincide um pouco com o processo de industrialização do país, a gente vem tendo aí um aumento da produção devido a essa modernização, certo? Algumas inovações e tivemos também a Revolução Verde, né? Essa Revolução Verde ela chega com uma proposta de utilização de agrotóxicos, de utilização de sementes transgênicas, etc. No sentido de que o objetivo não é o aumento da produção, porém um aumento da produção que também traz aí alguns impactos e alguns problemas ambientais, tá certo?
Bom, aí falando agora especificamente da pecuária, né? O Brasil ele tem assim um destaque a nível internacional nesse setor pecuário, certo? Pela produção de carne, principalmente. E depois aí, desde a década de 90, veio tendo um investimento muito forte do ponto de vista tecnológico, né, gente? E quando se fala em investimento do ponto de vista tecnológico, quando há isso, há um aumento da produção, né? E isso é sempre visando o lucro, tá? E nós vamos ter aí dois tipos, né? Uma pecuária intensiva, e essa pecuária intensiva é quando o gado ele é confinado em pequenos espaços, em pequenos currais, e ele é cevado ali diariamente com a ração pronta, né? E nós temos a pecuária extensiva. E aí a diferença é que nessa pecuária extensiva a gente tem um rebanho que é criado solto no pasto, certo? Bom, além da carne bovina, também a gente tem, devido, né, que vindo do campo, dessa produção pecuária, os derivados do leite e o couro, por exemplo, certo? Que vem dos animais, né? Mais recentemente a gente tem aí crescido bastante, né, a produção de aves, certo? Principalmente pelo consumo também das pessoas em relação à carne, né? E um outro rebanho também importante no Brasil é o suíno, tá certo? E acaba sendo bastante utilizado também. E agora a gente chega em um ponto, né? A gente falou dessa questão da agricultura familiar, da agricultura em larga escala, né? Para exportação, mas a gente tem também um ponto que é interessante dos problemas ambientais no campo brasileiro, certo? Então, se a gente tem um tipo de agricultura que é produzida com o uso de agrotóxicos, com a remoção do solo, com deixar esse solo exposto, né? Ou fazer com que ele receba bastante água e ele vai ficando salino, consequentemente a gente vai ter problemas aí não só no solo, mas no caso, por exemplo, do uso de fertilizantes, a gente compromete os lençóis freáticos, certo? A gente tem aí cada vez mais a retirada da cobertura vegetal para essas atividades agropecuárias, né? Seja a plantação ou seja a criação de gado, tá? E queimadas também é outra questão bem comum, né? À medida que isso fica generalizado, é um problema, tá? Que compromete a fertilidade do solo também. Em consequência, a gente tem aí a perda da biodiversidade. Basta você olhar essa fotografia, não é? Tudo bem que é um ambiente seco, é um ambiente árido, mas aí a gente já tem um processo que a gente chama de desertificação, no início do processo de desertificação. Por quê? Você observa que o solo, né, pela característica dele, pela própria coloração, ele está infértil, né? E isso, se a gente observa isso claramente por conta da vegetação. A gente não tem aí uma diversidade de vegetação, uma diversidade de animais, certo? A gente tem uma área que está, enfim, bastante degradada, tá? E isso é em função desses diversos, pode estar associado a um desses problemas, ou todos eles, ou a maioria deles, porque são problemas que são comuns, certo? De acontecer no ambiente rural, tá? Gente, ó, e além disso, né, a gente tem uma outra temática que é bem interessante, que a gente pode se estender mais depois, que está relacionada a conflitos que existem no campo, né? Então, esse mapa mental aqui, ele consegue ser bem interessante e ele consegue ser bem didático, tá? Então, por exemplo, só destacando aqui certo? Então, nós temos aqui conflito agronegócio e pequenos agricultores, né? Então, a primeira coisa, a diferença entre um é que um está voltado para a exportação e para o lucro, e o outro para a subsistência, não é?
Então, nós temos aqui conflitos pelo acesso à terra, certo? Principalmente o conflito pelo acesso à terra em diferentes regiões, né? Devido à concentração fundiária, né? Enfim, esse mapa mental aqui também ele é interessante porque tem a ver com a atividade que eu vou pedir para vocês, certo? Bom, gente, de uma maneira geral, é isso que a gente vai ver hoje, tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar escrevendo para mim, mandem mensagem para mim, principalmente por conta da atividade que eu vou enviar para vocês, que é a elaboração de um mapa mental, tá certo? Então, gente, brigadão mais uma vez e até a próxima.